Olá, bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, que fica na cidade de Bielo-Bienne, na Suíça. Hoje, 31 de janeiro de 2022, iremos dar continuidade ao estudo aprofundado da doutrina espírita, o conhecido EAD, livro 2, roteiro 4, módulo 1. Então, receba um abraço carinhoso e um beijo no coração. Gente, vamos fazer uma recapitulação. Eita! Recapitulação. Às vezes é assim, faz parte. A língua foge. Enrola tudo às vezes. Oh, Senhor. Do roteiro que conversamos foi com a Thelma. Eu acho que devemos nos determos em alguns itens, porque no roteiro 5, já vamos estudar como nós fazemos, na verdade, no Novo Testamento. Vocês já sabem, para quem está conosco nas segundas-feiras, não é nada novo, mas agora é a teoria. É um material denso, por isso, gostaria que, por favor, vocês também cooperem para que simplesmente todos juntos possamos nos unir neste aprendizado que é lindo, é maravilhoso da doutrina amorosa cristã. Bueno, vamos iniciar, que vocês já conhecem, eu enviei como se chama isso? Um projeto, não é projeto, não é programa também. É um método, a imagem desse método que nós utilizamos no miudinho, conhecido miudinho, que nós fazemos, que o miudinho é procurar nos determos nisso aqui. Isso seria... no caso, como é que se chama aquelas casinhas da abelha, gente? Isso aqui, a colmeia. Colmeias. Então, na verdade, esses itens que nós vimos há 15 dias atrás vão estar bem situados nesse primeiro livro e no segundo. Então, que é, no caso, as parábolas de Jesus, que fala sobre o Evangelho e tudo isso. Bom, por quê? Porque a equipe da época, que já estudava o miudinho lá em Minas Gerais, resolveu ajudar na administração, na formatação desses dois livros, 1 e 2. Por isso que vocês, quando vê, a Marinette tem, a Marinette, se tiver o livro aí, está no início, na página 32, eu tenho aqui, 32 a 38, certo? Nós vamos revisar isso que eu achei muito importante, que é o esquema, gente, isso é um esquema de como estudar o Evangelho. Então, nós já vimos esse esquema, mas vamos revisar, porque é importante para fixarmos na nossa mente, que vai nos auxiliar muito no estudo do Novo Testamento, da segunda. Bom, então, nós já vimos que o item 1, para esse estudo, este método, se escolhe um versículo. Por exemplo, nós estamos
em Mateus 7. Então, Mateus 7 fala sobre os anciões. Então, e o versículo, vamos para o 11º. Então, nós escolhemos um versículo, um capítulo, contextualizamos sempre o texto escolhido. Vocês sabem que utilizamos livros, dicionários, atlas, no caso, os mapas. Vocês já sabem disso. Vocês veem constantemente isso. Damos o que ainda não estudamos tanto, são os verbos. O tempo, mais ou menos, o tempo verbal nós não usamos tanto ainda, mas é por falta, é por falta mesmo. Eu acho que quando aos poucos também vamos aprendendo a colocar em prática esses itens. Vimos sim, o que é forte aqui no nosso estudo, que valorizamos muito os personagens. Por quê? Também nos ajuda muito no estudo do nosso lar. Se vocês observarem, esse esquema, na verdade, no nosso próprio dia a dia, vai nos auxiliar muito. Tem me ajudado muito. Quando se está até auxiliando as próprias crianças com as tarefas. Então, tendo esse método, esse esquema na mente, vai ser depois automático. Quando até em relação ao texto. Vamos direto àquelas 3 perguntas. Lembram? Que, por quê, quando e onde. Na verdade, são 4. Então, geralmente, utilizamos isso também. É tão automático nos estudos daqui do NEC. Então, depois que escolhemos um versículo, um capítulo, um versículo, vamos trazer sobre a óptica espírita. Tanto que nos baseamos no Pentateuco Espírita. E vamos tirar a síntese do que isso quer dizer. O complicado, muitas vezes, é que nos detemos em palavras. Este não é o objetivo. Utilizamos, sim, dicionários, mas não percamos tempo, que isso ocorre comigo também. Eu fiquei procurando uma palavra lá, que eu estou lendo um livro, que é Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues. Então, Divaldo Franco. Ficou inculcado isso na minha cabeça. Aí eu falei, Zélia, que isso? Cadê a essência? Procure a essência. O que isso quer dizer? Por exemplo, nós tivemos um problemão no estudo quando nós estudamos o bônus horas. Meu Deus! Quem lembra? Quem se lembra? Foi a Marinette. O que ele queria dizer é que existe o bônus horas. Mas demos um reviravolta, parecíamos os fariseus. E é tão simples. Mas cada um respeita o seu tempo. Cada um tem a sua forma de interpretação, cada um necessita de seu tempo. Eu necessito 3 vezes mais, às vezes 4 vezes mais de tempo para poder entender uma coisa. Eu digo. Às vezes mais fácil para vocês. Para mim, não. Eu necessito de mais tempo. Entenderam esse... então, para que todo esse estudo aqui? Esse estudo é chegar... Eu não gosto, vocês sabem que eu não gosto disso. Reforma íntima. Eu prefiro transformação moral. Fica mais suave, sabe? Para mim. Dizendo para mim. Deu para entender isso aqui? A Leide, se você puder falar, você não estava. Qualquer dúvida, pergunte, tá, Leide? Ok, obrigada. Boa noite, minha lindona. Boa noite a todos.
Bom, este é o método. Estamos estudando para aprendermos a interpretar um texto. Às vezes pequenininho, só tem assim, duas linhas, mas essas duas linhas podem demorar, tardar, às vezes, 5, 6 vezes, como nós estamos fazendo no Novo Testamento e também no nosso lar. Nosso lar, quanto tempo nós estamos? Importa? Não. Para o NEC, não. O que vai importar realmente é o aprendizado. Certo? E vamos fazendo aos pouquinhos. Por isso que esse método tem um nome chamado carinhoso de miudinho, que, na verdade, é o EMERGE, da União Espírita Mineira, como nós vimos com a... Abreu. Como é que é o nome dela, meu Deus? Magda Abreu, que é a sobrinha do Honório Abreu, que durante mais de 40 anos se dedicou ao estudo do Evangelho. Do Velho Testamento, do Novo Testamento, e ele foi formulando com esse grupo este método. Bueno, eu, Zélia, só posso falar por mim. Tenho, às vezes, muitas dúvidas, mesmo falando sobre os fariseus, sobre os samaritanos, sobre os levitas, eu me perco, às vezes. Estudando, recapitulando esse material, eu falei assim, espera aí, vamos parar, porque acho necessário fazer uma revisão para entendermos realmente, porque vai sempre ser revisão, revisão, e isso é bom, porque assim se aprende, sabe? Sobre esses três, eu fui buscar nesse site. Vamos iniciar só para poder entendermos a diferença desses três: sacerdotes, samaritanos e levitas, para adentrarmos ao que nós vamos estudar hoje. Primeiro, vamos entender quem eram os sacerdotes. Quem se lembra quem eram os sacerdotes? Quem era ou quem é? Ou o que é? Na época, estamos falando na época. da Bíblia. Não sei. Da Bíblia. Eu não sei. Quem sabe? Vê como é importante estar revisando, gente? Eu vou arriscar. Os sacerdotes não eram os sumos sacerdotes, né? Não, eles chamam sacerdotes. O sumo sacerdote, eu acho que já é atual, né? Que diz sumo sacerdote, bispo, Papa, né? isso. É. Sim, por favor, Leide. É Leide, né, Leide? É tu, Leide? Sou eu mesma. Eu, assim, daquilo que eu já dei uma olhada, eram a casta dos levitas, né? Que eles eram... Não eram a casta, mas eram uma tribo, né? A tribo dos levitas eram aqueles que eram destinados, né, por herança quase familiar, né, a serem sacerdotes, né? Eles eram preparados. Do que eu me lembro, né? Eu não quero dizer uma asneira. Muito bem. Vamos aos pouquinhos. Mas você falou uma coisa, menina, muito obrigada. Vê como é bom estarmos cada um trocando as suas ideias? Porque vamos ver, inclusive, o mapa da Jerusalém. Ele tem falado assim, ó, vejam só, olha a diferença. Depois me explique qual a diferença entre um sacerdote e o levita que a Leide falou, tá? Olha, o sacerdote é uma pessoa dedicada ao trabalho com coisas sagradas. Na Bíblia, o sacerdote oferecia sacrifícios e louvor a Deus. Ensinava o povo a obedecer a Deus. Veja bem, a obedecer. E tomava conta do templo. Olha, agora, Leide, depois vamos chegar no levita e, por favor, Leide, você me veja a diferença, você me diga depois a diferença, né, entre o sacerdote e o levita, tá certo? Pode ser? Perfeito. Que coisa boa.
Não, isso, olha, minha lindona, todos aqui estamos aprendendo. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui, não. Aqui não tem isso, não. Tá certo? Tem, não. Porque se um dia que tiver alguém melhor que alguém aqui, eu falo assim, muito bem, então agora está na hora de mostrar, né? Mostrar o que sabe, principalmente em relação à humildade. Mostrar serviço, né? De Pois humildade. não é bem por aí, não. Vamos lá? Gente, então, vamos lá, Celeste. Qual era o papel, qual era a função do sacerdote? O papel do sacerdote é oferecer sacrifícios e louvor a Deus. Eu nem vou fazer uma pergunta que depois entrou aqui, porque eu vou ter que fazer essa comparação depois. Sim, então, aqui eles eram responsáveis por aquele sacrifício, que vocês sabem que levava ovelha, e de acordo com o nível financeiro, com a posição financeira, também os animaizinhos tinham um peso maior. Pomba para os mais pobres, tinha o carneiro, ovelha. Isso antes, bom, e antes, olha que absurdo, faziam também oferendas de seres humanos. Vocês sabem disso. Lembram? Que tinha uma pessoa que era, inclusive, tinha virgens que elas se dedicavam ao aprendizado e também eram oferecidas na época. Não nessa época, mas bem antes. Então, disso passou para esse tipo de sacrifício com os animais, olha só. Certo. Então, aqui, isso é a segunda Bíblia. Eu fui buscar no dicionário, olha só. Comparei ao que está na Bíblia, a posição dele, no nosso, e trouxe para o dicionário, fui buscar no dicionário. Ministro que oferecia vítimas à divindade e cuidava dos assuntos religiosos. Aquele que ministra os sacramentos da igreja. Ele coloca como padre. Ele coloca como padre. Certo? Eu não sei se hoje seria um padre. Acho que sim. Sim, nós, pelo menos, Acho que sim. nós consideramos um padre. Porque tem aí outras coisas que envolvem muito, sabe? Os doutores da lei. Agora vem na mente. Então, qual a diferença? Esse que nós vamos estudar para os doutores da lei. Os levitas, aí vem agora, ulala. Qual a função dos levitas? Quem são os levitas na Bíblia? Qual era a função do levita? Isso segundo a Bíblia. Primeiro, os levitas eram israelitas da tribo de Levi. Olha aí, Leide. Essa tribo foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração a Deus. O povo de Israel tinha 12 tribos, que eram descendentes dos 12 filhos de Jacó. Aqui aconteceu alguma coisa, de Jacó. Os levitas, peraí, eu não sei por quê. Os levitas eram descendentes de Levi, terceiro filho de Jacó, olha aqui, tá vendo? Com Lia. Levi foi um homem violento, mas seus descendentes se tornaram uma grande tribo. Fui buscar... Não, peraí, então. Qual a diferença entre esse sacerdote e o levita? E os levitas? Primeiro que levitas vem da palavra por quê? Qual era a tribo? Qual era a tribo? Levi. Já aí vem o quê? Quem nasce no Rio é carioca. Quem nasce em Portugal é português. E quem nasce em Levi? Levita. Bueno. O que vocês acham a diferença entre os sacerdotes e o Levi? Ou é a mesma coisa?
É a mesma coisa. Para ser sacerdote, tem que vir da tribo de Levi. Ah, Guiar o povo na adoração a Deus. observem. Estão focados, né? Por que isso? Por quê? Mas isso é, Selma, nesta tribo. Para ser sacerdote nesta tribo, tinha que ser descendente de quem? De Levi. Levi. Entendeu? Eles eram sacerdote desta tribo. Aí que tá, é a mesma coisa, só que eles vêm de Levi e eram descendentes direto de Jacó. Eram israelitas. Gente, aqui, entre os israelitas, ministro do culto da tribo de Levi, sacerdote. Essa é a diferença aqui. É a mesma coisa, só que vem da onde? Da tribo de Levi, certo? E aí? Entenderam? Mas dá para entender? Sim. Gente, é a mesma coisa, só que quando referir a Levi, os levitas obviamente, automaticamente nós vamos lembrar da tribo de Levi. A função era a mesma. Só coisa. Eu fui buscar, aqui está as 12 tribos, que me surpreendeu particularmente, que eu não sabia que a bandeira de Israel tinha a estrela de Davi por causa das tribos, das 12 tribos. Vocês sabiam? Eu não. Nunca tinha Eu ouvido estava falar. pensando que é por causa de Davi, da cruz de Davi, mas eu não sabia que era por causa das tribos. Entendeu? Então, Asser, Naftali, Zebulão, Manassés, Isacar, Gade, Efraim, Dá, Benjamim, Rubem, Judá, Simeão, são esses. Achei interessante também que atualmente eles colocaram as bandeiras. Olha como se encontram as bandeiras dessas tribos, atualmente. Certo? Mas olha como era, mais ou menos, olha. Cada tribo tinha a sua bandeira. É um símbolo, gente. Então, tem várias, olha, eu acho que está mais moderno. Porque, olha aqui, olha como é que eles tinham. Aí, isso aqui é interessante, esse é muito importante, esse símbolo aqui é muito conhecido. Muito conhecido, esse candelabro aqui. Então, veio os símbolos. Aqui é a célula da bandeira. Observe o castiçal, o candelabro, né? Olha a bandeira atual. Por isso que sempre dizemos, para poder entender o presente, tem que se aprender o passado. Então, porque para mim, na parte do espiritualismo, tem uma simbologia também, sabe? Os dois triângulos, com a ponta de cima, a ponta de baixo, mas vamos nos deter por isso, nisso aqui, para entendermos o porquê desta cruz, que se chama Cruz de Davi, não sei porquê. Aqui, coitadinha, foi lá para baixo. Bom, agora vamos entrar nos samaritanos. Olha, levitas, sacerdotes, samaritanos. Quem eram os samaritanos? Quem sabe me dizer? Era o pessoal da Samaria. Sim. Qual?
E depois, que será que tem? Qual a diferença entre os samaritanos e os levitas? Lembre-se que eles eram discriminados. Por que será? Recordam-se, no nosso estudo do Novo Testamento, que inclusive a mulher samaritana, quando Jesus foi falar com ela, ela levou um susto e não entendia por que ele estava conversando com ela. Por que será? Aí vem. Os samaritanos eram um grupo religioso que tinha conflito com os judeus no tempo de Jesus. Eles viviam na região de Samaria e misturavam, aqui, Selma, o judaísmo com outras crenças. Jesus escandalizou muitos judeus porque não rejeitavam os samaritanos. Dá para entender? Vê como é importante? Segundo o dicionário, que é natural da Samaria, cidade ou região da Palestina, antiga capital do Reino de Israel. Agora, também tem um outro significado. De coração bom, que está repleto de caridade, caridoso. Observem. Olha o que está dizendo aí no dicionário. Em certas passagens, isso vai significar. Por quê? Porque nós vamos ver isso agora. Vamos pegar um versículo, um capítulo, um versículo, para estudarmos um pouco dentro disso aqui. Isso é só uma recapitulação, só uma revisão, gente. Certo? Então, vamos lá. Quem pode me dizer o que é a diferença entre um sacerdote e um samaritano? Vamos lá, Sandra. Sandra, tá aí? Eu não estou vendo. Tá aí, gente? Ou saiu? Não, estou. E bueno. Qual a diferença? Vamos lá, vamos fazer juntos? Vamos refletir juntos? Qual era o papel do sacerdote? Diz, Sama. Conduzir o povo, né, para o caminho de Deus, né? Mas ele fazia uma coisa, ele tinha uma responsabilidade aí. Sim, ele era um líder religioso, né? Mas tinha um líder religioso que era responsável por esses sacrifícios. Sim. Dentro do templo. Uhum. Isso é importante para você ver o poder que ele tinha. Agora, o samaritano, ou samaritanos, o que ocorria com os samaritanos? Eles já não faziam essa prática, né? Eles não acreditavam assim. Eles já misturavam. Aí vamos entender das seitas. Olha só, como já vem de longe. Cada povo trazendo a sua cultura, a sua religiosidade, e já vem, milhares e milhares de anos, o que nós conhecemos e sabemos, hoje temos como seita, ou seitas. Muito bem. E o levita é fácil. O levita Eram os descendentes, né, de Levi. que é a mesma coisa. A mesma coisa que o sacerdote, só que no reino de Levi. Na tribo de Levi. Bom, dá para entender mais ou menos. Agora, vamos adentrar, na verdade, na página. Isso não é AD, viu? São os critérios históricos, é o 3.1. Porque vimos com Thelminha o esquema de estudo e interpretação do Evangelho. Então, quais são esses pontos? Então, os pontos, aí vimos, critérios históricos, nós vimos que os critérios seriam o quê? Os acontecimentos, aqui, ó. Ele pega
vai entrar até nessa parte, com os personagens. Os personagens, vamos ver, que tem um tempo. Em que época, onde eles se colocam, onde eles estão. Vamos trazê-los, ou vamos retornar a este tempo que eles se encontraram. Então, aí tem os critérios históricos, geográficos, os cargos, o sentido geral específico das circunstâncias, o sentido das expressões, o sentido das palavras. Vamos pegando aos pouquinhos para que possamos entender, fazer um apanhado. Então, eu vou pedir que alguém leia para depois entender, fazer. Temos que contextualizar, gente, não tem como. Certo? Vamos contextualizar o versículo justamente do samaritano, que é Lucas 10, capítulo 10, versículos 30 a 34. O que vem dizendo? E, respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Entenderam agora por que também no dicionário significa pessoa boa, pessoas boas, bondosos, caridosos, o samaritano? O sacerdote passou, e isso é porque ele era um líder religioso. O levita da mesma forma. Mas quem realmente prestou a caridade foi quem? Samaritano. Vamos fazer a interpretação desses pontos. Vamos lá. O que seria? Vamos ver. Jerusalém e Jericó. O que seria Jerusalém dentro desse contexto? E Jericó. Jerusalém. Observem só, gente. Observem o que nós podemos tirar no capítulo para entendermos a nossa situação atual, moralmente falando. Olha o que Jesus queria dizer e que naquela época não foi compreendido, e até hoje. Por isso estamos estudando. Jerusalém representa o centro das cogitações religiosas, local onde se erguia o Templo de Salomão. Assume igualmente o sentido de referência espiritual, simbolizando o ponto central do monoteísmo. Isso aqui é importante. Por quê? Aí vamos ver que os levitas fazia essa mistura. E por isso que Jerusalém é esse ponto. Primeiro, pelo grande, imenso Templo de Salomão. E porque é um povo monoteísta. A parábola revela, assim, que a nossa iniciação espiritual tem início na compreensão de um Deus único, Pai e Criador Supremo. Numa concepção mais ampla, Jerusalém representa marco de aquisições espirituais obtida ao longo da nossa jornada evolutiva. Vê a interpretação. Então, quando nós vermos na Bíblia, Jerusalém significa o quê, gente?
Jerusalém, centro das cogitações religiosas, é isso? Sim, mas todo o apanhado que nós adquirimos, por que o apanhado que adquirimos ao longo da nossa jornada evolutiva? Porque Por que foi. será? Então, porque Jerusalém será sempre simbolizado pela crença em um só Deus. Uhum. Mas por que Jesus trouxe como se fosse isso, esse apanhado de experiências da nossa ponto de evolução? Por isso aqui, pela compreensão que damos com passar, com cada encarnação, com a sintonia que vamos ter com Deus. Entender? Alguma pergunta, gente? Por favor. Alguma reflexão? Aqui está, ah, meu Deus do céu, a setinha. Quando eu mexo, aí vai a setinha, aqui está um mapa. Vou aumentar. Porque, outra coisa, vocês observem que Jerusalém ele fica no ponto mais alto. Jericó, Jerusalém está entre montanhas. Coloquem isso, porque vai ser muito importante. Jericó, próxima de Jerusalém, era uma cidade antiga. Olha, cercada por muralhas praticamente intransponíveis. Era conhecida, sobretudo, como célebre via de intensa movimentação comercial. Qual a simbologia? Vamos aqui primeiro por esse parágrafo. Jericó, o que significa? Essas pessoas estariam fechadas. Entre o quê? Entre muralhas. Conhecida pelo comércio. Então, essa simbologia, no que se refere ao comércio, dentro desse contexto, significa o campo de interesses materiais e transitórios. Retrata o plano de sensações imediatistas que devemos abandonar. Jericó, podemos deduzir, revela o estado de queda moral do ser humano que vive à mercê de aventuras em planos vibratórios inferiores, e que se submete aos ataques das trevas por conta e risco próprios. Vê? Que interessante. Não é lindo? Gente, eu realmente às vezes fico muito emocionada que quando vamos estudando, vai ficando assim, cada vez, vai abrindo o leque. Fica mais fácil a compreensão de um texto bíblico. Uma outra coisa que podemos notar, que eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Por que será que Jesus utilizou descia o homem de Jerusalém para Jericó? Eu acho que, devido aí, de frente à sua interpretação, pode ser a queda moral, né? A queda moral, alguém caiu. Muito bem, exatamente. Exatamente. Porque, como vimos, Jerusalém seria, entre aspas, esse local que está em nós, a nossa espiritualidade, o que trazemos, e Jericó é o que nós nos deixamos levar no nosso dia a dia. As ondulações, a parte material, o fechar, o ficar bitolado, como havíamos falado nas palavras, nas expressões. Certo? Fica fácil, né? Gente, algum comentário? Não? Podemos seguir? Maria Helena, o que você entendeu, minha amiga? Entendi, sim, graças a Deus, estou entendendo. Eu só tenho, assim, falando Samaria,
eu me lembro que tinha esse nome, muito assim, antigamente, né? Eu não sei hoje, mas esse Samaria, em homenagem, né? Lá no Engenho tinha uma parte que chamava justamente Samaria. Aí eu me lembrei quando você estava falando aí desse Samaria. É homenagem, né? Samaria. É, A tribo Samaria. a tribo Samaria. Quer dizer, tribo? Que tribo? Vamos dizer uma cidade, fica Samaria. E tribo, não, eu já estou fazendo toda a confusão, já estou mexendo uma coisa com a outra. Pronto, vamos continuar. Importante também. Ai, peraí, gente, aqui. Na parábola, o mestre evidencia tanto a posição de servir do samaritano, quanto o perigo a que estamos expostos, em razão da nossa invigilância, quando descemos dos planos de relativo entendimento que já conquistamos para o campo das ações menos edificantes, as quais nos sujeitam ao assédio das forças inferiores. Vai me dizer que isso aqui nós não temos que pelear conosco mesmo diariamente, a cada segundo. Então, a nossa Jerusalém seríamos nós, e vamos tentar equilibrar o nosso Jericós. Alguma coisa? Podemos seguir? Cargos em funções, ocupações. É muito importante, porque, observem Mateus 8:8. E o centurião, respondendo, diz: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Por que será cargo centurião? O que significa esse centurião aqui? O que está significando? Ele era um funcionário de quem? Dos romanos. Dos romanos. Está pedindo para quem? Para alguém da família? Não. Para quem? Para Jesus. Não, para o funcionário dele, não? Para o funcionário dele, para o Não, está a criado pedir para o dele. funcionário dele, sim, para o criado. Uhum. Uhum. Então, o que será que está significando isso aqui? Meu criado, minha casa. Ele, perante a todos ao redor, ele estava em um nível superior, em termos de status. É ou não é? Ele, como centurião, disse: eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. O que significa isso? Humildade. Respeito. Humildade. Ele foi humilde em dizer que, mesmo ele sendo um centurião, ele não era digno de receber um ser como Jesus, que os próprios sacerdotes, todos eles, diziam que Jesus era apenas um carpinteiro. Então, vamos estudar mais sobre isso. Observem como é importante. Alguém? Eu, Odilson. Oi, senhor Dias, boa noite, bem-vindo. Você colocou como 15h30, eu entrei 15h30, você já tinha começado, porque... Eu errei, eu conversei aí, no cartaz, tem que estar sempre vendo o cartaz e o texto, porque às vezes, quando vou fazer o texto, pego de quarta-feira e coloco na segunda. Desculpa aí, mas faz parte. O senhor vai se aos pouquinhos, vai se identificando nas segundas 7 e nas quartas 7h30. Bem, Centurião, eu vi aqui, é o líder de uma centúria, quer dizer 1000, classe, centenário, centúrio. Eu vi aqui na internet, é isso aí. Muito bem.
E saber como é que é bom estar sempre, a gente está conversando. Obrigada, seu Dilson, porque assim que deve ser o estudo, sabe? É porque tem palavras que a gente olha assim, o que quer dizer isso? Aí você vai na internet, tem tudo, é o paizinho dos que não sabe Ele é o nada. responsável por 100 homens. É. Aqui falou 1000, depois traço classe. Está na 1000? internet, vida de uma cintura, que entra, tá entre parênteses. Classe, Bom, eu não sei não, porque se está dizendo centurião... Centurião, 100. Mas depois falou centenário e centúrio. Então é isso mesmo. Não sei. É. Melhor ficar com 100 na cabeça. Porque 1000, aí já tem até o outro nome que já estudamos, mas eu não vou... Vamos nos deter nesse negócio, não, né, não, senhor Dilson? Não, vamos apegar que são 100, porque é centurião. Isso. Esse é detalhe que não tem tanta importância. Obrigada. Então, toda segunda é 3 horas, não é? Segunda às 3. Às 3. Desculpa, mas vai... faz parte, senhor Dilson. Desculpa aí. Faz parte. Não é problema, não. Vou melhorando. Vamos lá. A gente está aprendendo. Poxa, é porque só sabe quem está, às vezes, no dia fazendo esse trabalho, mas vou melhorar. As deduções espirituais deste... Oi? Eu quis dizer que eu também tenho uma porção de tarefa de programar música, palestrante, tem hora que dá uma furadinha também. Oxe, se nós fôssemos perfeitos, estaríamos na Terra, eu sempre digo, né? Estava nas mais altas paragens do mundo espiritual. Pois é. O céu é estado de alma interior, né? Vamos lá. Então, as deduções espirituais desse texto se dilatam quando percebemos que um centurião oficial romano, e por isso mesmo, não sintonizado com os conhecimentos e condições inerentes ao povo judeu, pede um favor em benefício de outrem, não para um familiar ou amigo, mas para um criado. Olha que coisa bonita desse centurião. Vê como é importante entendermos esses pontos. Está se referindo à simplicidade. E depois dizendo, Jesus fala, em toda Israel eu não vi uma pessoa que tivesse tanta fé como esse. Porque ele vai continuar. Senhor, se eu mando um soldado para fazer determinado tipo de coisa e ele cumpre, se o Senhor quiser e dizer que o meu servo será curado, ele será curado. Olha aí. É forte, gente. Pronto, alguma coisa a mais? Quem quer adicionar, acrescentar, gente? Vamos lá conversar. Olha, eu tinha assim, quando você tem uma imagem, naquele filme Ben-Hur, aí tem um centurião, para a gente ter uma ideia, né? Porque eu sei que é um filme, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem uma ideia do centurião, que ele... É um filme de Ben-Hur. Aí vem automaticamente na imagem, né? Como com aquela... Como se chama aquele negócio, gente? Que eles colocavam aqui, como é que se chama? Como é que é? Coloca o chapéu. Como é que se chama aquilo? Como é que se chama aquilo? É feito um colete, né? Mas como é que se chama isso? É armadura, não é? Armadura, isso. Armadura. Pronto. Alguma coisa, Selma? Alguém quer adicionar, acrescentar alguma coisa? Vê a importância de tudo isso? Gente, nós estamos aprendendo a como interpretar o Evangelho. Então, nós vimos os cargos, as funções, vimos a parte, no caso também geográfico, as expressões, que está aqui nesse esquema para chegarmos a isso aqui, trazendo sempre para a doutrina. Bom, continuando. Isso aqui é muito bonito, viu, gente?
Observem isso aqui. As circunstâncias e fatos, sentido geral e específico. E vamos lá, quem quer ler aí, por favor? Devagarzinho. Posso ler? Por favor. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalho toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E, fazendo-se assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Bom, vamos mais ou menos interpretar, vamos dar aqui algumas deduções, para depois vermos o que ele realmente quer dizer. Vamos lá. Quem gostaria de arriscar? O que significa entrar no barco? Que barco será esse? O barco será o coração de cada um? Uhum. E a rede? A rede, se calhar, a fé, a confiança. Aham. Mas, se a rede é a fé, é a confiança, Simão falou aqui uma coisa. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não conseguimos nada. Aqui está a fé. Mas se o senhor diz para jogarmos a rede, eu vou jogar. Então, aí a confiança. A confiança. Nele. De todo o seu ser, de todo o seu coração. Quem mais? Simão Pedro era o quê, gente? Era o apóstolo de... Quem era Simão Pedro? Jesus. Apóstolo. Mas qual era qual era a profissão dele? Agora não me lembro. Era pescador, não era? Pescador. Ah, pescador, pois. O que Simão Pedro pescava? Era pescador de almas. Aham. Almas. Uhum. Sabe, Quem eram os peixes? Éramos as pessoas, né? Era- Agora já estou... Nós A mesmos, pouco e pouco vamos lá, Zélia. Vê? eram Eu, nós. por acaso, li e não estava a pensar nada disso, mas... Vê como vai ficando mais fácil até nós mesmos interpretando? É para entender a parábola. Eu tenho muita dificuldade na interpretação. Observem o verbo entrando. Entrando. Nós sabemos que isso significa o quê, Sandra? Quem entra está parado? Não, da movimento. abertura. É movimento. Movimento para adentrar no barco. Por quê? É a vontade de fazer esse movimento. E que movimento será esse? Seria um movimento de renovação moral? Exatamente. Também, bravo! Vê como é bom a reflexão? E à noite? Eles trabalharam durante a noite toda. O que seria a noite? A noite eram as sombras do coração de cada um. Será? Isso, eu ia falar as sombras nossas interiores. Eita, mas estão ficando... Nossas mazelas morais. Milênios acumuladas. Sim, mas se à noite são as mazelas morais, o que é o significado do barco? O barco é esperança. E depois?
É o caminho. Aham. E o que mais, Marinete? Alimentação do Oxe, espírito, o barco é alimentação? que vai buscar alimentação para o espírito. Ah, sim. E depois, Selma? O barco Sim. seria um caminho em busca da alimentação espiritual, como ela quis dizer. Aham. Olha, estão ficando tudo filósofo. Também com essa orientação, a gente acaba ficando inspirado. Sim, não é bom, né, Nadeiro? Gostoso? Então, fazemos o movimento para entrarmos no barco da vida, saímos para sairmos de quê? Ou da onde? Da inércia. Da onde? Zélia, interessante que eu nunca pensei nisso que nós estamos falando agora. Pois é. Saímos Desculpa. Outra visão. Não Aí, é? no caso, outra visão que eu estou tendo que eu não tinha antes. Vê como é lindo o estudo, É como é verdade, gostoso? Eu amo, seu Dilson, amo. Cada vez mais estou mais apaixonada. E isso Apaixonada por Jesus. sempre apaixonada por estar descobrindo tudo isso. Porque pela doutrina cristã e pelo Jesus, ele está cada vez mais se enraizando. Quando eu falei Porque eu ainda não Jesus, sei o que é amor. Espera aí, quando eu falei Jesus, quer dizer que ele é o caminho da verdade e da vida. Para a vida. A minha verdade e a vida. Bom, mas vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Então, e respondendo, Simão disse-lhe, mestre, aqui não, já vimos aqui, gente? Aqui. Não. Vamos lá, Celeste, por favor, continua. E respondendo, Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalho toda a noite... Trabalhado. Isso é importante. Porque havendo trabalho... Trabalhado sabe por quê, toda a Celeste? noite... Sabe por quê? Porque se a gente tivesse falado que trabalho, seria diferente de trabalho. Por quê? Que tipo de trabalho eu teria que ter feito? Aí, vê como é interessante as interpretações? Vamos lá, Celeste. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei a rede. Esclarecidos pela orientação da doutrina espírita, percebemos que o trabalho de toda a noite reflete o esforço evolutivo desenvolvido ao longo das reencarnações. Indica que, sem o entendimento evangélico, as nossas aquisições espirituais são infrutíferas, mas, tendo fé na palavra de Jesus, sempre encontramos os elementos necessários para iniciar a nossa ascensão espiritual. Vê? Não, só para aqui. Tá claro aqui? Vamos conversar um pouco? Como estamos como estão as noites? O que andamos fazendo no nosso barco? Para onde nós estamos? Para onde nós estamos indo? Vê o barco da vida que nos deixamos levar pelas ondas. O que seriam as ondas? As ondas seriam a oscilação dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, talvez. Ou o que mais? Oscilação do pensamento, palavra e atitude. Aham. Mas também e nas tempestades? Nas tempestades, eu acho que é falta de confiança em Deus, em Jesus, e não estar, se calhar, a pôr em prática os seus ensinamentos. Certo. Porque Jesus está sempre junto de nós. Certo. É só nós pedirmos e Ele dá-nos, se for bom para nós. Mas pelo menos a calma e a confiança Ele dá-nos. Sim. O Dilson queria falar e depois o Sandro. Seu Dilson? Não, já falei, já. Obrigado. Nada. Sandro? São as nossas dúvidas. Sabe, as ondas também poderiam ser... Nós estamos no barco da vida e poderia ser os obstáculos. Sim, também. Porque são várias interpretações aqui. Tem várias interpretações. Mas, também, se nós tivermos
a confiança, como Simão Pedro, iremos superar essas tempestades que querem que o nosso barco afunde. Não vamos deixar o barco afundar, não, gente. Olha o barquinho. Eu tenho uma... Oi? Na verdade, nós estamos todos no caminho de Damasco, na estrada de Damasco, aqui na Luz Brilhou. Eu vou trazer, me lembrem aí, por favor, a musiquinha do Barco de Jesus. É lindo, na evangelização é muito interessante. Chuá, chuá, Barco de Jesus. Vamos lá? Paramos aqui, não foi? Vamos lá? O trabalho a que se refere Simão não havia oferecido os frutos que se esperavam porque fora realizado à noite, isto é, em meio às trevas. As trevas? Tá? As trevas da... Aqui, Celeste. Hã? Aqui. Da ignorância, tens de continuar a ler, mãe. As trevas... não estava a ver, puxou tão de repente que não vi. As trevas da ignorância e da incompreensão, muitas delas ainda vinculadas ao nosso espírito. A noite caracteriza-se por ausência de luz. É um símbolo da escuridão que ainda prepondera no nosso espírito, indicativo dos diferentes tipos de imperfeições que albergamos. Esta situação, entretanto, pode ser alterada se decidirmos agir sob o peso da palavra de Jesus. Alguma coisa? Vamos agora refletir. Como é que anda o barco aí, gente? Para esse lado daí. Agora está mais calmo. Com este entendimento, eu acho que fica mais fácil. Zélia, a pandemia está afundando para muita gente. Mas depende... Desespero já está acentuado. Mas nós aprendemos que o quê? O que estamos aprendendo aqui? Mas a pandemia também nos veio dar tempo para nós despertarmos, porque tivemos muito tempo isolados, muito tempo sem fazer nada, e podíamos aproveitar esse tempo para estudar e para aprender. Exatamente. Quantas vezes, durante esse tempo todo, se tivemos tempo... Estudei, quando me ponho a estudar, o Sandro, meu filho, sabe que eles ainda eram pequenos e uma senhora que já partiu, que era a avó de Olinda, que era uma espírita e qualquer coisa, ela que me iniciou. Eu no princípio não acreditava. E ela dizia, estudem, comprem livros. Eu comprava, e livros, eu tenho o meu filho que diga, os livros que eu tenho aqui em casa. E eu, só agora, recentemente, é que eu comecei a ler e a estudar, e quando leio e estudo, e a avó de Linda bem dizia, estudem. Mas pronto, se calhar o meu tempo não era aquele. Não, é verdade, tudo tem o seu tempo. Mas, sabe, o importante é reconhecermos para que às vezes nos deixamos levar pela maré da vida. Pois, às vezes, ou pelas ondas assim, e nos acomodamos, porque é muito fácil nos deixarmos levar pela acomodação. E isso ocorre diariamente conosco, que eu estou no sofá, ao invés de estar lendo, querendo ver um filme, ao invés de pegar um livro. Agora, pronto, eu acho que as pessoas depois mais velhas têm outra maturidade e outra maneira de pensar. Mas se nós nos organizarmos, o dia tem só 24 horas, mas se nós soubermos ser organizados, nós temos tempo para fazer tudo. É impressionante. Só um bocadinho de cada vez. Exatamente. Tudo que se chama disciplina. Sim, senhor Dilson? Sim, disciplina. Se nós nos propusermos a fazer, nós conseguimos. É verdade. Sim, senhor Dilson? Na realidade, os espíritos falam que nós vivemos na Terra, a maioria extraídos e anestesiados.
E aí, quando partirmos, senhor Adilson, ainda dias ouvi as coisas na da matéria. palestra, o que nós mais vamos lamentar vai ser o nosso tempo perdido aqui na Terra. É verdade, é verdade. Falou isso. É o Chico que falou, é verdade. O Chico é que falava isso. E ele que não cessava o trabalho, imagina nós. Eu, falo para mim. Pois é. Vamos lá? Vamos continuar? Fechando aqui? Celeste. Sim. A nossa transformação moral demonstra que não é suficiente estarmos sintonizados com a luz. É imperioso reconhecer a nossa pequenez e adotar atitudes renovadoras resolutas, seguindo o exemplo do apóstolo Pedro. Este devotado servidor se propôs a lançar a rede numa demonstração de humildade e de consciente confiança no Senhor. Pois é. Zélia, depois, se você quiser que eu leia, o tablet, eu estou no tablet, estou vendo muito bem. Tá bem. Celular, hoje pode, né? Celular, estou ouvindo, o tablet não quer dar som, aí eu fico olhando no tablet, que é melhor, tudo grande. Então, tá certo. Então, vamos dar prosseguimento. Ainda temos 10 minutos, vamos assim. Alguém quer colocar aqui, seu Dilson, alguma coisa sobre esse parágrafo? Aí está bem clara a transformação moral que nós temos que fazer, os espíritos alcançados. Alguém mais? Vamos lá, seu Dilson. Transformação moral. Então tá, seu Dilson. Eu acho que está claro mesmo. Já conversamos, né, gente? Eu gosto muito da renovação moral. Acho que renovação é uma palavra bem apropriada. Renovação, transformação. Manuel usa a palavra. O Manuel usa muito renovação moral. Pela reforma interior, reforma da impressão que vai reformando uma casa. Eu não gosto, não, mas isso é coisa minha, sabe? Não sei por quê. Não é ação de renovar, muito mais bonito. Transformar também, ação de transformar. Alguma coisa mais, gente? Então, vamos fechar. Tudo bem. Vamos fechar para poder entrar na próxima. Olha, vamos fechar, então. Na próxima, quem é com quem, meu Deus? Com a Fatinha. O 3.4, senhor Adilson, por favor. Sentido das expressões. Continuando a análise do texto de Lucas, anteriormente citado, localizamos no versículo 13 o seguinte, entre aspas, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Interessante que a gente estuda o Evangelho de Lucas todo domingo às 19 horas às 20h30 com meu filho, que é monitor do ERG. Continuar. À medida que nos dedicamos à aquisição de valores espirituais, mais se acentua a necessidade de nos colocarmos à disposição do Cristo. Para isso, cabe-nos tão somente atender ao seu pedido. Abre aspas. Afastar um pouco da praia, ou seja, das cogitações materiais puramente transitórias, para que as autênticas expressões de espiritualidade, que partem das esferas mais altas, circulem entre nós, clareando os caminhos e favorecendo o entendimento da boa nova. E essa parte, afastar um pouquinho só, porque quando a gente deixa aqui nos afastamos, nos esquecemos de quê? Dos demais. Afastarmos um pouco. O que significa esse afastarmos um pouco? Eu entendi que é afastar um pouco dos ensinamentos do Cristo. Não dá muita atenção aos ensinamentos que Jesus nos trouxe. É o que está na minha mente. Afastarmos, quando nos afastarmos justamente de tudo aquilo que nós estávamos conversando. Nos deixando levar pela correnteza das coisas negativas. Exatamente. Das sombras que ainda têm muito dentro de nós. Na verdade, somos simples aprendizes do Evangelho e da vida. Por isso que o Sócrates falou, só sei que nada sei. E nós também nada sabemos. Estudar para raciocinar para compreender. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Esta é a senha. Certo. Vamos lá. Vamos terminar, senhor Dilson, esse ponto, por favor, aqui. O afastamento, entre aspas, da praia, porém, não pode ser demasiado para que não se percam as possibilidades de auxílio
a quantos possam, por nosso intermédio, ser beneficiados pela bondade do Criador, conforme se deduz da colocação de Jesus. Uhum. Veio aqui uma interessante. Às vezes há necessidade de afastarmos, sim, por alguns momentos, mas afastarmos para dentro, ou fazer essa reflexão, deixar por um tempo que o tumulte se assente, ou quando estamos no tumulto, nos afastemos, para refletirmos como estamos nos posicionando perante esse tumulto, perante essas tempestades. Então, é aí que a doutrina amorosa nos ajude a analisarmos meu comportamento, como estou perante as pessoas. Há alguma coisa que as pessoas estão se referindo e que pode ser algo negativo que estão nos referindo a nós e que pode se tornar aprendizado? Fui eu que provoquei a tempestade? Por vezes somos. Então, às vezes há uma necessidade de afastarmos para o nosso templo íntimo. Repito, templo íntimo. E dá um tempo. Mas cuidado. Cuidado. Quando nos afastamos por comodidade e utilizamos também subterfúgios, onde irá dar o nosso barco? Por isso, afastemos um pouquinho. Há necessidade de nos afastarmos. O barco pode afundar, né? Pois é. O porto há um porto de tranquilidade, onde podemos atracar o nosso barquinho. Mas não nos deixemos levar pelo que nós estamos falando. Gente, a acomodação é impressionante. É impressionante. Agora, o importante aqui, que nesse estudo, para quem tenha ou quem possa adquirir a Bíblia, eles se baseiam, né, para esse estudo, que foi inclusive até Emmanuel, é na Bíblia de João Almeida, que diz: edição revista e corrigida. Já havíamos comentado isso também. Se lembra, Sandro? Sim, lembro-me. Pronto. E se ele fala sobre a Bíblia, sobre essa edição ou tradução, eu queria entender, porque muitas pessoas dizem que é melhor a Bíblia de Jerusalém. Um dia eu vou adquirir a Bíblia de Jerusalém, eu não tenho ainda, gente. Tem PDF, tentei aqui para poder estudar, mas não é a mesma coisa, porque às vezes quando a gente baixa o PDF, não tem os índices, mas vai chegar ainda na minha mãozinha. Eu acredito, vai chegar. Então, eu fui procurar saber a diferença, o porquê as pessoas dizem que a Bíblia de Jerusalém é melhor. Qual a diferença entre a Bíblia, entre a católica também, Jerusalém, a Bíblia mais conhecida e a Jerusalém. Então, eu fui assim e vi, ó. Oh, meu Deus, cadê? Marquinhos. Marquinhos. A diferença. Os exégese. A gente lê para mim. Hoje não está dando, não. Exegetas. Que são os expertos, são os pesquisadores, são os que estão acostumados a pesquisar. Apontam que o grande diferencial da Bíblia de Jerusalém é que, além da tradução dos originais do hebraico, aramaico e grego, existe a contextualização histórica dentro do ambiente físico, ambiental e cultural relativo à época
em que cada livro foi escrito. Aí está o diferencial. É mais ampla. Porém, eu tenho essa Bíblia, comprei, pedi que trouxessem essa Bíblia aqui, também de João Almeida, e queria adquirir porque é letra grande. Quando vamos estudar a coleção de Emmanuel, já dá diferença. Porque, é claro, vai de tradução para tradução. Certo? Então, Emmanuel se baseia no João Almeida, revista e Revista e quê, gente? Nossa, já estou cansada. Revista e traduzida? Revista e corrigida, 1995, certo? Gisele, Oi. Celestino ele e o Haroldo tem muita coisa sobre a Bíblia que eles fizeram. Ah, sim, aquele Novo Testamento, da tradução de Haroldo, eu tenho, nós temos assim, foi durante porém, bom, vamos abafar o caso, é melhor. Melhor abafar. Bom, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Quem quer conversar? Deu para ser entendido? Fizemos uma revisão, quando eu sentir que há necessidade, iremos fazer. Agora, na próxima oportunidade, vamos adentrar ao roteiro 5, que é a interpretação de um texto evangélico. Então, baseado no que nós aprendemos, já temos a capacidade de traduzir um texto evangélico. Então, um dia será que vamos assim, cada um vai traduzir o texto evangélico. Aí eu falo assim, Marinete, vai lá no Mateus 10, versículo 3. Vamos lá. Cada um, já pensou, que coisa boa, se cada um tivesse essa oportunidade de trazer o que pode, né, acrescentar. Um dia chegaremos lá. Eu tenho esperança, tenho muita esperança, eu confio. Bom, gente, já está na hora. Eu gostaria de dizer que já fechamos a agenda, vocês receberam, mas deixa eu terminar aqui, peraí. Bom, ficaremos um momento no roteiro 4 e agradecemos a todos que assistirão e que assistiram e que estiveram conosco. Beijo no coração, até a próxima. Eu não terminei, não, foi?